Boa noite, E minhas aí, pessoal? maravilhosas. Bem-vindas à nossa aula sobre restrição de crescimento intrauterino do Código do Peso. Eu tenho certeza que essa aula vai impactar a maneira como vocês enxergam a condução de um bebê restrito, tá? Vai abrir os olhares para vocês entenderem o quanto isso é importante. Gente, eu vou pedir para vocês mutarem os microfones. Na hora que quiserem falar, podem levantar a mãozinha para a gente olhar, para a gente ver. É uma honra estar aqui com vocês compartilhando isso. E, gente, coloca aqui no grupo que a gente quer saber profissão e a gente quer saber de onde vocês são. Para a gente fazer uma aula bem interativa, a gente quer trocas, a gente vai fazer perguntas e a gente quer bastante trocas no dia de hoje para que a aula seja bem articulada, harmoniosa. Bora aí, gente, coloca no chat. Cadê a animação de vocês, gente? Bora lá, a gente quer onde vocês estão e profissão, para a gente até poder direcionar melhor a nossa comunicação, né, Nath? Sim, porque o Código do Peso, ele não é só para pediatras, como muita gente acha. Ele é para todos os profissionais que atuam no público materno-infantil, para que vocês tenham um olhar mais integral mesmo do desenvolvimento, e é isso que vai fazer a diferença. Nossa, Betim, Minas Betim, Gerais. Eu sou seja bem-vinda, apaixonada, Cláudia. Cláudia, em Betim. Já Porto tive Seguro. aí. Eu fiz minha pós-graduação em urgências e emergências pediátricas em BH. Oh, mas você já rodou, hein? Já bem. Ó, a Ana de Porto Porto Seguro, Seguro. Bahia. Temos uma fono de Eita, Ribeirão. Carol aqui, a fonoaudióloga de Ribeirão Preto. Deve ser. Oi, A mãe da Carol. Martina e do Matias. Olha lá, Quem ela mesma, será? olha lá. Maravilhosa da nossa vida. E fiquei sabendo que tem lançamento chegando, né, Carol? Já tô vendo a carinha da Priscila aí. Nossa aluna número um. Opa, Oi, e vai ter chamada oral, tudo tá? Para bem? quem já assistiu essa aula no Ó, curso. e Não quem, entendi. alunas da primeira turma do código que tiverem aqui até o final vão ganhar um presente surpresa hoje. Ai, que Assim graça, eu quero. como quem Acabei ficar de chegar na em aula até casa, o não perco por final nada. vai ganhar um presente surpresa hoje, viu? Fiquem ligadas aí, porque vai ser demais. Eu tô super ansiosa, a gente tá cheia de novidades hoje. Ó, quem mais O para povo tá falar aqui? tímido. Priscila já sabe que ela vai ter chamada oral. Com certeza. Vem cada um, neném, pra tia Nath, pra tia Thay. Oi, Oi, gata! ah, meu Deus, já tá aprendendo a amamentação desde cedo. E tadinha, ela já tem aula de parto e amamentação. Bonitinha. Ô, gente, então vamos começar? Quem for chegando, vai se apresentando aí. A gente vai tentando colocar. Eu vou olhando aqui o grupo vez ou outra, amiga, pra gente não Então, ver perder, que senão você, fica porque senão, difícil. do jeito que eu sou estabanada, eu desligo tudo. A Thay vai começar se apresentando. Gente, fiquem até o final da aula, vai ter sorteio, Vai ok? ter prêmios. Vai ter sorteio e, obviamente, a gente vai fazer uma oferta no final, então fiquem até o final dessa aula, porque vai valer a pena, né, Nath? Com toda certeza. Só Então, essa aula já vai valer hum, a pena. gente, essa aula foi anos de muita construção, tá? Então, assim, valorizem demais, 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 porque são anos de construção desse raciocínio. E eu sou a Tayane, eu sou enfermeira obstetra, com muito orgulho, né? Entrei nesse mundo em 2010, me aprofundei em 2011, quando eu achava que eu sabia tudo de amamentação, e o Nico, meu filho, veio para me mostrar que não. Eu sou apaixonada por restrição de crescimento, porque o Nico foi um restrito, né? O Nico nasceu abaixo do percentil 3 e toda a dificuldade, todo o BO que eu tive
né, no início da vida dele, é o que me trouxe aqui hoje, e é com muito orgulho que eu venho falar de restrição de crescimento, porque eu vivi na pele tudo isso. Então, eu sou formada, eu sou enfermeira emergencialista, eu trabalhava em rodovia, trabalhava em sala de urgência, me transformei com amamentação. Sou sócia fundadora do Geração Mãe, que foi uma clínica muito importante que trouxe muito olhar aqui para nossa cidade e para o Brasil todo. Foi uma das primeiras clínicas, né, de maternidade. Hoje ela não existe mais. E atendo parto domiciliar, parto hospitalar e atendo consultório já tem quase 15 anos, gente. É chão pra cacete. Sou dona da Mamãe Sane, vocês vão ganhar um presente Sem spoiler. da Mamãe Sane, tá? E sou sócia diretora aí do Instituto de Doulas e do curso que tem Carol, tá? O nosso programa de lactação clínica e do Toque Sem Tabu. Então, gente, estou aí, enfermeira e empresária. Eu sou Natália, sou pediatra, já fui docente, tenho algumas pós-graduações, porque sou bem maluca do estudo, 500 cursos de amamentação que me serviram muito para mostrar o que não fazer. Mas a pessoa aqui. Então, deixa eu terminar de falar. 500 cursos de amamentação que me serviram muito para mostrar o que não fazer. E encontrando a Thay, é que a gente conseguiu realmente unir esse olhar clínico do conceito da evolução, né, do desenvolvimento e da fisiologia e do porquê que estava repercutindo daquele jeito no binômio. Então, é uma coisa que tem 8 anos que eu e a Thay trabalhamos juntas, desde que eu cheguei em Ribeirão. Que bom que a gente se encontrou no começo dessa jornada, porque a gente conseguiu construir muita coisa, conversar de uma forma diferente, e foi dessa união profissional e dessa amizade, porque parece não, mas a gente se ama. Ela é minha tonhona preferida. Não, eu te tolero. Você me tolera. Que a gente pensou em criar o código do peso para vocês, né? Eu ministro palestras sobre os primeiros 1.000 dias desde que a Maitê, minha filha que vai fazer 16 anos, nasceu. Eu tenho vários cursos na área que não é o nosso foco, mas que eles também contribuem para a gente ter essa visão mais integral da coisa, né? E aí a gente pode falar sobre as diversas nuances que compõem, tá? Então vamos dar início à nossa aula. Deixa eu ver que tinha chegado uma mensagem aqui, só para ver se faltou. Vem aí, né, Carol? Vem aí. Tô ansiosa também, já quero meu acesso, tá? Tô na pidança mesmo. Você já vai Então, dar aula lá, você tá ciente? não tava, não. Então vamos Muitas. começar sobre a restrição de crescimento intrauterina, parto mecanicamente difícil e dificuldade funcional de amamentação. Ó, Eu vou papel e deixar a caneta. Thay apresentar o caso, porque esse caso eu entrei só depois. E Tá. vocês vão entender o porquê. Ó, gente, papel e caneta na mão, porque nós vamos, antes de apresentar o caso, nós vamos dar uma aula, uma breve explicação para que vocês entendam primeiro o que é uma restrição de crescimento e o que ela pode impactar no início da vida, para depois a gente contextualizar com o caso, para vocês, né, creio aqui que muita gente também não tem tanta assim proximidade com restrições de crescimento, para que isso fique mais palpável. Ok? Então, o que que eu quero? Ah, Priscila, bora lá, Pri. O que que eu quero, tá? Eu quero dúvidas, eu quero que a gente vá evoluindo o raciocínio ao longo da aula, fechou? Então vamos lá. Então, o que é a restrição de crescimento? Então, primeiro, assim, a gente tem que entender que o útero é a primeira casa desse bebê e que um útero maduro, um útero saudável, uma placenta que consegue, né, fazer essa modulação, ela permite que esse bebê cresça e se desenvolva naquilo que ele está geneticamente preparado para ser. Então, o que eu espero do ambiente intrauterino? Que aquele bebê ele possa ter condições ótimas para que ele possa crescer o tanto que a disposição genética dele preparou ele para aquilo.
Então, se o cunho genético daquela família é trazer à luz um bebê saudável de 3,2 kg e que vai nascer com 39, 40 semanas, a gente precisa de um ambiente uterino que permita que o bebê cresça, se desenvolva e ganhe peso para a base genética dele. Quando a gente tem um ambiente, do ponto de vista nutricional, mais debilitado, esse bebê ele cresce menos do que ele poderia, ele ganha menos peso do que ele poderia e ele também se desenvolve. Então, a restrição de crescimento, não estamos falando de peso somente. O peso é a parte palpável, mensurável de um ambiente que não foi bom, tá? Então, qual é a causa principal, né? Se a gente fosse tentar explicar a restrição de crescimento, ela normalmente vem por uma invasão trofoblástica. Nossa, nome. Difícil, né? O que é? Quando o embrião está lá implantando no endométrio, a gente tem as artérias do endométrio e elas têm uma forma mais espiralada, elas são de alta resistência. Então eu engravidei e o meu embrião está indo lá fixar no meu endométrio. O que que a gente tem ali? A gente tem uma redução da massa muscular dessas artérias, e isso reduz o fluxo e faz com que o fluxo seja mais constante. Então, o que que é? Diminui a resistência dessas artérias, e quanto mais profundo essa vilosidade da placenta ela vai entrando no endométrio, ela encontra um espaço, um ambiente com menor resistência e maior fluidez de nutrientes. Se eu tenho uma invasão mais superficial ou eu tenho uma formação placentária com uma vilosidade mais menos enraizada, essa minha placenta ela vai encontrar um ambiente mais hostil, ela vai encontrar um ambiente com muito mais resistência, ela vai encontrar um fluxo que ele é mais pulsante e não contínuo. E isso aumenta o quê? O estresse fetal. Isso aumenta a hipóxia intraútero. Isso diminui a nutrição do bebê dentro daquele útero. E isso pode ser. A gente hoje, né, estamos aqui vivendo o aumento da medicina, então as fertilizações in vitro já são um caso de maior incidência, inclusive, né, dessa invasão trofoblástica mais superficial, porque já é uma gestação que não foi natural, né? Então, sempre que a gente vai acompanhar um bebê, vocês colocam Na conta. e vocês colocam lá né, na hora que você vai lá preencher os critérios, perguntar para aquela mãe o histórico de vida, vocês vão lá e perguntam, foi gestação natural ou foi fertilização in vitro? Eu quero saber quem que pergunta isso. Eu Comentem aqui no pergunto chat. porque eu aprendi com vocês. Ê! Entrou pra minha anamnese A depois de ter outra pode conversado com ser. vocês. Por quê? Porque é muito importante, gente, a gente saber se esse bebê foi um bebê de uma gestação espontânea, tá? Por quê? Porque eu mudo o meu ambiente. Não que os bebês de FIV todos eles vão ser, Pois né, de papai, a gente vai tomar banho, tá bom? restritos, mas eles são ao Ô, caso. Cássio, muta seu. O Tá marido assistindo lembra da criança. bonitinho. Ó, e aí o que que isso ocasiona no bebê então? Tá? A gente fala, tá bom. A Thay falou do ambiente agora. Então, por que que isso é importante? Porque o crescimento não é só nutrição, ele não é só implantação. Ele envolve segurança relacional e previsibilidade ambiental. Quando a gente tem um estresse crônico ativado repetidamente, que aí são as funções. Então, isso pode ser ocasionado por essa implantação deficiente, vamos dizer assim, né, das velocidades mais superficiais, o endométrio hostil, né, causado por essa questão do estresse crônico, tabagismo, desnutrição. Gente, vocês notam até a diferença de calibre do cordão umbilical às vezes, né? Vocês podem ver que na maioria dos bebês que tem a restrição de crescimento intrauterino, a gente tem um cordão fininho, o calibre dele é refinado. Porque a gente vai ter uma ativação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal também. Aumento do cortisol sustentado, diminuição do hormônio de crescimento, da IGF-1, da síntese proteica,
né, da regulação do apetite, salva essa informação. Então, a criança, ela vai desde o início aprendendo que ela está num risco, que ela está num ambiente hostil. E se vocês acham que isso termina no parto, a Thay vai mostrar que não. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Eu quero que a gente vá evoluindo aqui o raciocínio. É, Vocês perguntam se como que foi a gestação do ponto de vista de estresse? A Priscila tá assim, ó. Pergunto. Eu não falo nada, senão É eu a nossa vou Maria roubar a live de Joaquina. vocês. É a Maria Ô, Joaquina, hein? gente, e lembra do que a gente falou em todas as aulas, que eu gosto, eu adoro a palavra quantificar. Quantifiquem o nível de estresse dessa mãe. Porque às vezes você vai falar, ela não, mas eu não sou uma pessoa estressada, mas ela vive em um ambiente estressor. Ou se ela Ela tem um passou por estresse uma no etapa trabalho, ou muito às vezes grande. perdeu uma mãe, perdeu o pai, perdeu uma parente, alguém que era muito vinculada a ela. Porque um dos sinais importantes, às vezes a pessoa passou por um momento muito difícil na gestação e justamente ali a gente percebe uma perda de peso do bebê intraútero. Por que que é importante a gente saber com relação ao estresse? A restrição de crescimento, ela vem sempre que a placenta ela enfrenta uma situação de barreira. E essa barreira pode ser intrínseca à placentação, e a placentação aumenta a taxa, inclusive, de pré-eclâmpsia, e normalmente restrição de crescimento que cursa com pré-eclâmpsia são graves, tá? Mas ela pode ser adquirida ao longo da gestação. Fumante, uma pessoa com alto nível de estresse, trabalhos estressantes. Por quê? Porque o cortisol, a placenta, ela tem uma enzima que barra, ela inativa o cortisol. Só que se o estresse for muito grande, ela perde essa capacidade de inativação. E o cortisol faz o quê? Vasoconstrição. Então, ele diminui o aporte nutriente dentro do útero. Diabetes, a gente só se preocupa quando a gente fala de diabetes de bebê grande. O diabetes pessimamente controlado, ele pode cursar com restrição de crescimento. E normalmente são os de piores desfechos, tá? Porque o bebê vai fazer uma alteração metabólica absurda no pós-parto. Muito intensa, né? E que vai levar aí a complicações até de programação metabólica que são difíceis da gente conduzir depois. Então, gente, não negligenciem as questões de restrição de crescimento, tá? Então, para a gente pensar num bebezinho restrito, ou a gente fala, hein? A gente vai, a gente volta, É difícil. tá? Primeira, É difícil controlar o tempo aqui. vamos focar aqui, porque todas as pessoas que estão aqui, normalmente, a Andy tá aqui, né? A Andy é doula. A Andy é doula, tá? Pri também é doula. Quem mais é doula aqui, gente? 32 graus em Ó, Vitória também. Grande. Aí, beleza. Joga aqui no chat, gente, quem mais é doula aqui? Quem mais trabalha no pré-natal? difícil achar, né? É. O povo tá calado hoje, gente. Tá Ah, calado. Imagina que eu ia perder. A Ana é uma futura doula da turma nova. Ah, da turma de doulas. bonitinha. Parabéns, Bem-vinda, Ai, que Ana. linda, minha colega de Bem-vinda. curso. Ó, Ana, bem-vinda. show de bola. O Ah, caso eu sou doulo. É, capaz. por quê, gente? Eu tô falando isso porque quem atua no pré-natal é importante acompanhar os exames e já começar a preparar o raciocínio para o que vem depois. Então, sempre olhar ultrassom, acompanhar, conversar com a obstetra. Se ela tem uma enfermeira obstetra, conversar com ela, até para preparar do ponto de vista emocional. Porque esse bebê pode cursar com algumas alterações um pouco maiores ali nos primeiros dias de vida, tá? Então, o que que a gente vai ver nesse neném? O bebê de restrição de crescimento, ele é diferente do pequeno, ok? Gravem isso na vida de vocês. O bebê restrito é diferente do pequeno. O que que o bebê restrito ele tem? Pode passar, amiga. O bebê restrito, ele nasceu no ambiente, ele cresce sob modo preservação. O pequeno, para a idade gestacional, ele pode até estar abaixo do percentil 10, só que ele não cursa com a alteração de Doppler. Ele não cursa com aumento da resistência da artéria umbilical ou com vasodilatação da cerebral. Ele não centraliza, ele não faz alteração de fluxo
no ultrassom, quando a gente faz ultrassom com Doppler, ele é um bebê saudável, pequeno para a idade gestacional. O Doppler é normal, ele é todo pequenininho. A hora que a gente joga ele no gráfico, o tamanho da barriga é compatível com o tamanho do crânio, que é compatível com o tamanho do fêmur, ele é pequeno. Ele é simétrico. A gente não tem uma diferença, às vezes, muito grande do perímetro cefálico para o perímetro, Ele- perímetro abdominal, né? O bebê restrito, ele é magro. As medidas, quando a gente vai olhar para aquele bebê, ele é assimétrico e tendendo a circunferência abdominal ser a fonte de maior diminuição. Então, quando a gente pega aquele nenê, a gente vê que a barriga é o ponto menor dele. Ele não é um bebê simétrico e ele cursa com outras alterações. Alteração de Doppler, ele vai fazer alteração de ducto venoso e ele normalmente pode cursar com pouco ou ausência de líquido amniótico. Por quê? Porque o ambiente lá dentro não está bom. Ele está tentando tirar energia de onde tem. O bebê pequenininho pode ser só um bebê de cunho genético, a família inteira é pequena, nasceram pequenos, mesmo que a mãe coma um boi, o bebê vai ser pequeno, porque ele foi geneticamente feito para atingir aquele marco no desenvolvimento, no crescimento dele. Gente, uma coisa que a gente tem que lembrar é que sempre que a gente vai avaliar uma restrição, peçam ultrassons seriados que a paciente tem até então. Por quê? A gente tem que lembrar também que o ultrassom é operador dependente. E às vezes você pega um único ultrassom mostrando alguma questão e ele, ou então que foi bem feito e os outros não, e passaram despercebidos. Porque é importante a gente tentar identificar também, principalmente no pré-natal, tanto um spoiler aí, quando que a restrição começou a acontecer, né? Para a gente saber, porque dependendo da fase em que essa restrição começou a se instalar, eu posso começar, né, a pensar nas comorbidades que esse bebê vai trazer para a gente no pós-natal, Inclusive na vida adulta, né? tá? A restrição de crescimento Porque não vai acaba lá. pegar aquela fase de desenvolvimento embrionária que ele tá. Então, restrições de crescimento precoce, elas normalmente têm relação mais graves e acentuadas com a placentação, porque a placenta já se formou com alta resistência. Então, é normalmente aquela restrição que a gente já pega ali, 20 e poucas semanas, 30 semanas. Então, começou com menos de 32 semanas o diagnóstico, a gente já tem uma restrição precoce, tá? Essa daí, normalmente, o Doppler vai alterar. A gente nunca sabe quando, mas ela vai alterar. Então, é aquele pré-natal muito mais guiado, muito mais observado. Tem uma chance grande de parto prematuro ou até mesmo de indução ali logo no limite da gestação. Bateu 37 semanas, tem que nascer. Por quê? Porque não é um útero nutritivo. E essas restrições, normalmente, elas cursam com uma dificuldade acentuada do bebê logo nos primeiros dias de vida. Então, também saber, por isso que é importante ver os exames de ultrassom, até para você saber como que foi esse útero, como que foi a história intrauterina desse bebê antes dele nascer. Tá? Então, a gente normalmente vê nessas restrições precoces, que já vem com falha do momento da placentação, a gente já vê realmente aquela restrição do livro, né? Os bebês assimétricos, com queda abrupta dentro do gráfico. Você vê um bebê que normalmente mexe menos, é um bebê menos responsivo, a gente já aumenta a chance de aumento de hipóxia fetal, não quer dizer que vai nascer com paralisia cerebral, tá, gente? Mas tem uma chance de ter uma mielinização menos acentuada, Uma mais injúria. lenta, E anota isso, porque isso é muito importante para o pós-parto imediato. porque a gente tem que observar isso e isso já dá sinais logo no nascimento, tá? E a gente tem as restrições tardias, que graças a Deus são as mais comuns, tá? É aquele bebê que vinha numa curva e ele vai desacelerando devagar até que o diagnóstico ele vem tardio, tá? Muitas vezes cursa com a pré-eclâmpsia, né? Conforme o bebê vai desacelerando, a pressão começa a oscilar e normalmente em algum momento o Doppler vai alterar, só que normalmente nas tardias ele também se altera um pouco mais para frente. Aqui a gente muitas vezes já consegue ter uma gestação que cursa até 38, 39 semanas, né? O peso não é normalmente tão gritante quanto uma restrição de crescimento precoce, mas a gente percebe uma desaceleração na curva muito importante, tá? Mas de prognóstico, normalmente, esses aqui a gente encontra os melhores bebês. Até por isso, gente, vocês têm que saber diferenciar a restrição precoce Da da tardia. tardia, porque
as comorbidades elas são diferentes também, tá bom? E a nível placentário, isso aqui é o que a gente já falou, tá? As vilosidades são pequenas, então se eu tenho um ambiente onde a minha troca foi por uma placentação, ou estresse, ou tabagismo, ou trombofilia, porque a restrição de crescimento ela é multifatorial. Nem toda restrição de crescimento veio porque foi uma placenta que não inseriu e não E às vezes a adiantou. gente pode ter uma restrição de crescimento aí por mecanismos de defesa, igual a gente falou, uma infecção materna, né? Fatores externos também, que é o que a gente tem que O que ficar foi que de a gente falou olho. recentemente? Foi cito? Foi Citomegalovírus. cito, né? Então, uma restrição de crescimento que veio, o bebê consumiu. Tinha como único sintoma a restrição de crescimento, na verdade, a infecção por citomegalo. E aí eu ampliei a pesquisa na hora que eu fui colher o teste do pezinho, porque foi uma história muito assim, a gente ficou de olho, né? Discuti com a Thay, eu falei, ó, eu acho que eu vou ampliar e pedir stories para ele na hora que eu for pedir o teste do pezinho, né? Que é torce, é tóxico, rubéola, citomegalo, né? Para gente, sífilis, para a gente ampliar essa investigação. E veio um citomegalovírus positivo. Não tem o que a gente fazer, mas a gente fica mais de olho na condução, a gente consegue se antecipar a fatores de risco e pelo menos a gente traz para essa família uma explicação lógica do que aconteceu, né, para a gente poder ter essa investigação. E aí, gente, eu vou fazer outra pergunta aqui, eu quero que respondam, tá? Sem medo de errar aqui, porque eu quero que a gente comece a organizar o próprio raciocínio. Por que que vocês acham que a mulher que fuma, ela tá dentro do fator de risco para restrição de crescimento intraútero? Pensem assim mesmo, do ponto da fisiologia, sem medo de errar. Comenta aqui. Quem vai? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe Não duas. precisa. Acabaram de perder um kit da Mamãe Sani, tô brincando. Ó, vou falar que é mais rápido falar do que digitar. Tava digitando aqui Vai. mesmo, a Thay acertou. Hã? Eu tava digitando mesmo, a Thay acertou. Mas então, pensando do ponto de vista do tabagismo, eu acredito que a quantidade de substâncias envolvida dentro do tabaco, né, quando essa mãe inala, isso passa para a corrente sanguínea dela e que, por consequência, vai chegar a um certo grau, de uma porcentagem na questão útero-placentária para o bebê. E aí isso vai aumentar o estresse intraútero, aumenta a possibilidade de algumas comorbidades gestacionais e na questão do próprio crescimento e da restrição, né, que é o que vocês estão comentando. Pensa sempre, tá ok, super bem aí o raciocínio, viu, Pri? Mas pensa sempre que restrição ela cursa com o nome que vai fazer todo sentido para vocês, vasoconstrição, Uhum. tá? Tá. Principalmente a nicotina, ela faz uma vasoconstrição. E sempre que tem uma Uhum. vasoconstrição, eu tenho aumento da resistência ao fluxo. Então, esse bebê, para ele conseguir nutriente, esse corpo, ele precisa ter uma resistência muito grande. E isso, toda vasoconstrição, seja por conta de um processo inflamatório, seja de cortisol, seja da nicotina, seja por conta dos vilos da placenta, que são muito superficiais, o resultado é o mesmo. Esse bebê, ele precisa de muito esforço para conseguir retirar nutriente, porque a resistência lá dentro está alta. Então, a origem, por mais que a gente tenha várias origens de restrição de crescimento, a fisiologia, independente do porquê, ela é sempre mais ou menos a mesma, Gente, resistência. e é muito interessante porque o próprio organismo do bebê, né, e essa troca do binômio, ela faz com que o cordão umbilical se afine mesmo, literalmente falando, para ele diminuir a passagem de injúria, tá? Então é um fator de proteção. E aí a gente acaba, consequentemente, diminuindo a passagem também de nutrientes, Tá? né? E então tá bom, só para organizar o raciocínio aqui, Nath, já entendemos que a restrição de crescimento ela vem por conta de uma resistência de fluxo, de um aporte, de um acesso menor aos nutrientes. E quando isso acontece, o feto ele entra numa situação que a gente chama brain sparing, que é a centralização. Vocês vão ouvir aí do ultrassom, o feto centralizou. Que é a centralização fetal? É quando o aporte de nutrientes ele chegou no nível tão crítico que o bebê ele vai priorizar os órgãos vitais. Ele vai priorizar as adrenais, cérebro e coração.
E aí ele vai fazer vasoconstrição, ó, vasoconstrição de novo nos órgãos que não são tão importantes. Então, por isso que aumenta a chance de mecônio no estresse fetal, porque o intestino não é um órgão teoricamente Vital. vital. Só que isso é o máximo para o bebê chegar na centralização, porque ele lutou contra todas as forças. Ferrenhamente. A ponto dele fazer assim, ó, chega. Só que isso vem num curso. Então, quando a gente tem um bebê que está cursando para centralização, mesmo que ele não chegue na centralização, ele já diminuiu o desenvolvimento desses outros órgãos. Então, quando eu tenho um bebê com restrição de crescimento, eu já tenho um intestino menos maduro. Mesmo que ele jogue muita energia para esse cérebro, eu já tenho um cérebro que também decidiu quais das áreas cerebrais ele vai manter com maior aporte de oxigênio. Então, ele Ah, também não vai crescer naturalmente do ponto de vista cerebral, ele vai escolher as áreas principais do próprio cérebro. Áreas motoras não são áreas principais, então ele também nasce com maior fadiga, menor coordenação motora. Questões sensoriais também estão prejudicadas Aquele e nenê, envolvidas. A gente vê ele alterações de tônus, de equilíbrio, né, da propriocepção. Ao mesmo tempo que ele é sonolento, ele é mais irritado, porque ele tem menos maturidade, ele tem mais acesso à linha, menos acesso à linha média. Aquele nenê que a gente coloca, ele fica meio torto, né? Ele não é aquele nenê que volta para a posição de origem, ele é meio desalinhado. Então, por mais que o cérebro seja um órgão de excelência, ele não vai priorizar todas as áreas dele de uma forma comum. Só que isso, quando a gente vai falar da centralização, é porque, tipo, pi, pi, só que um bebê que já cresceu numa restrição de crescimento precoce, o desenvolvimento dele inteirinho foi. Ah, esse oxigênio aqui você não vai para lá, não. Foi prejudicado. Ele cresceu num ambiente de escassez. E isso acontece, se a gente pensar também, nas infecções dos bebês maiores, né? Então, eu tenho que guardar energia para os órgãos vitais. Então, geralmente, o que acontece quando um bebê passa por uma injúria aguda maior? Perde peso, perde gordura, consome gordura periférica, né? A gente tem aquele intestino que fica mais lento, o apetite cai. É exatamente essa orquestra que acontece também. Porque ele Só foi que é uma fase formado. que já está formada. Aqui a gente está no feto em formação. E aí, gente, o que que é o ponto, assim, para a gente olhar visivelmente nesse bebê que se eu preciso reorganizar e readaptar o meu aporte nutricional, eu tenho menos gordura, inclusive a gordura marrom, que é uma gordura extremamente importante para acionar a reserva. Então, o bebê, como ele nasce numa tempestade metabólica e ele passa pelo período de escassez, porque o colostro não é um alimento rico como o leite, a densidade calórica do colostro é menor do que o leite maduro. Colostro elimine mecônio, faça a primeira proteção. Então, a gente tem um bebê com menos gordura marrom, um bebê que tem menos músculo, um bebê que tem menos aporte de oxigênio para os órgãos que não são essenciais, e um bebê que teve que segurar o crescimento e o desenvolvimento dele intraútero ao máximo. Isso vai custar caro. E a gente precisa, né? Quando esse bebê nasce, a gente tem um curso sobre pré-natal para a gente mapear direito esse bebê, até porque eu preciso já preparar melhor essa mãe, preparar melhor essa família, porque a gente vai passar por uma tempestade ali nas primeiras semanas até que esse corpo consiga, né, se reorganizar. Então, esse bebê ele vai ter um aporte menor de glicose intraútero, ele tem acesso a menos aminoácido, menos proteína, menos oxigênio, mais cortisol, porque essa casa é igual aquele negócio lá, né? Havia uma casa muito engraçado, Não tinha teto, não tinha nada. É a casinha dele, tá? Ele cresce num ambiente mais inflamatório, então a gente não pode esquecer que a placenta, uma placenta que não passou por um processo de placentação tão bom, ela aciona as células de defesa da própria mãe. Então, o ambiente materno, por que que restrição de crescimento normalmente, tá? Não sempre. É um dos primeiros sinais de uma pré-eclâmpsia em curso, porque a placenta vai fazer os processos inflamatórios e antiangiogênicos na mãe e ela vai cursar com aumento de resistência periférica também, vai cursar com ataque de órgãos-alvos no corpo da mãe, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento,
desfecho bem complicado, tá? Para Então, ambos, né, gente? tá? Então, assim, por isso que a restrição de crescimento, ela precisa ser muito bem avaliada. E E aí, aí, na hora que nasceu esse bebê, quer falar? na hora que nasceu esse bebê, então a gente vai ter aqueles reflexos que a gente falou. Olha, prestem atenção nisso, porque a gente vai ter um impacto agudo, né? Então a gente tem as consequências diretas do ponto de vista neurofisiológico. Gente, dentro do neurodesenvolvimento, a gente tem janelas muito importantes do desenvolvimento. Que se naquele momento a gente tem alguma injúria, a gente vai ter repercussões. Da mesma forma, a gente também está passando por um período de grande neuroplasticidade. Se a gente tem a intervenção de forma correta, a gente consegue diminuir aquelas injúrias. Mas o nosso foco é sempre reconhecer os sinais de alarmes para saber o que fazer, atuando nessas janelas de neuroplasticidade para a gente diminuir as injúrias, né? Então, esse bebê vai ter menor tônus axial por causa daquelas injúrias que a gente falou que vão acontecer no desenvolvimento do córtex, da bainha de mielina, menor organização de linha média, reflexos orais mais lentos, coordenação motora reduzida, maior reatividade, fadiga precoce e até um atraso motor nos primeiros anos. Olhem o impacto que isso traz no conjunto da amamentação, do sono, Da do ingestão. puerpério, da ingestão para um bebê que já nasce num peso limítrofe, né? Ó, vou pedir para a Nath um negócio aqui. Aí lá vem. Como que pode um bebê que tem coordenação motora reduzida e ele é reativo? Imita ele. É aquele bebê, gente. Eu falo assim. Vai pra baixaria, gente. Não, vou ficar quieta. Hoje tem homens na sala. Foi isso. Tem. Ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vamos lá. Tá. Você quer chegar lá, né? Vocês já viram aquele homem que tem tão pouca energia vital que na hora que ele vai já ele treme. Então, é isso. Tá? Chegamos lá. Viu, gente? É só eu mostrar o álbum que ela Tá acerta. bom, mas o que eu queria falar é, sabe aquele bebê que é tão irritado, mas que ele tá sonolento, mas na hora que você vai trocar a fralda, que você vai trocar uma roupa, ele já se irrita e ele desorganiza, aqueles movimentos desorganizados. É difícil pra ele. Eu falo, existir pra aquele bebê é difícil. Aí na hora que você deixa ele quieto um pouquinho, ele já dorme. É igual o soca-fofo, né? Vira pro lado e dorme. É. Ai, olha o Erickson editando a aula. Olha a aula de novo, a gente dá trabalho nessas aulas, viu? É, bem. Então, essa é uma questão muito importante, porque toda essa organização neurofisiológica, axial, hormonal, né? Gente, o bebê que vive em restrição, ele vai chegar para esse mundo pedindo esmola, tá? Ele vai ter aquele organismo retentor, guardador, ele não vai saber o que fazer e ele também não vai saber muito menos como lidar com tanto estímulo externo que ele recebe. E, gente, uma coisa, não, para resumir tudo isso daqui, guardem com muito carinho essa informação, porque essa informação é ouro puro. Não é porque ele nasceu que o problema se resolveu. Na verdade, o nascimento de um bebê restrito, ele impõe novos desafios, porque querendo ou não, ele dentro do útero ele recebia pouco. Nas primeiras horas pós-nascimento, ele vai receber nada, porque o colostro é muito pouco e ele não vai ter muita força para sugar. E ele tá no metabolismo que tá querendo guardar, que tá exigindo, que já desviou, que não sabe o que O fazer com aquilo problema tudo. não terminou. Nossa, nasceu vivo, nasceu bem, graças a Deus. Gente, o problema não acabou. Começou outro. Na verdade, é o seguinte: para aquele profissional que quer garantir a amamentação, o problema começou. Para aquele profissional que só vai dar a fórmula e vai resolver o negócio, aí tá tudo bem, Tá vivo. tá? Tá vivo. A gente não quer assistência que vê como sucesso somente a criança nascer viva, né? A gente pensa, né, no todo, né, no gancho. E vamos apresentar o caso? Bora. Alguma dúvida com relação à restrição de crescimento? Vocês conseguiram entender? As Comenta aqui. nuances conseguiram entender tudo o que. Aqui, ó. A gente pode afirmar que na síndrome de aspiração meconial,
O bebê muito provavelmente já não estava bem antes mesmo de liberar e aspirar o mecônio, Sim. com certeza. O bebê vai aspirar mecônio quando o aporte de oxigênio intraútero tá tão baixo, só que aí pode ser inclusive por razões mecânicas, tá? Que ele faz o movimento de gasp. Quando a gente está se afogando, a gente respira água, mesmo que a gente não queira, porque a gente faz um gasp involuntário, tá? E a Aquela mesma golada coisa. errada na Coca-Cola. Sabe? Quando você vai, aí você dá uma engasgada. E aí tem a síndrome de aspiração meconial, porque aí o mecônio entra mesmo, e aí tem dificuldade de troca gasosa, fica mecônio, é difícil de tirar. Então, assim, Ô, gente, eu mais posso grave. pedir uma coisa com sinceridade para vocês? Vocês já tinham visto alguma explicação sobre a fisiologia da restrição de crescimento intrauterina associada às alterações pós-natais imediatas que ele teria em algum lugar? Sejam sinceras pra gente. Por favor, pode falar. Sim Ó, mesmo. galera aqui, ó, da Calento Consultoria, já consultora de amamentação, Carol Fono, manda aí. Vocês já tiveram esse conteúdo em algum lugar? Pode falar com sinceridade, tá? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou explicar aqui. A coleta de colostro pré-natal faz sentido para esses bebês? Gente, a coleta de colostro pré-natal, ela poderia fazer sentido, sim, para esses bebês. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande na realidade, que é de manejo e transporte desse colostro no hospital. Você vai guardar onde esse colosso no hospital? Vai Tá? levar ele congelado, que você vai fazer com ele Congelamento, depois? descongelamento. Então, assim, aquela mãe que consegue ordenhar colostro no Eu vou pré-natal, conseguir você ordenhar no consegue parto. ordenhar no pós-parto imediato, no parto, na primeira hora, você consegue garantir para ela. Infelizmente, a gente não tem ainda políticas adequadas, né, para esse manejo do colostro. Olha aí, nunca, não tinha recebido explicação assim, sem ser com vocês, não. Eu sei, eu juro por Deus, porque eu não tive essa aula na faculdade, não tive essa aula na residência de pediatria e não tive essa aula em nenhuma dos cursos de consultoria de amamentação, de nutrologia que eu fiz isso aí, gente. É ouro. É ouro, tá? É É ouro. raciocínio clínico real que Por a gente quê? entrega. Porque aqui a gente junta, né, o conhecimento da obstetrícia e da pediatria e da consultoria de amamentação. Então, assim, esse conhecimento linear das etapas é muito importante, gente, de verdade. Então, bora falar do caso? Eu vou começar a falar do caso porque a Nath chegou depois. Eu fui, não estava nesse parto, tá? Não me quiseram. Mas depois saíram implorando pela minha pessoa. Então, vamos lá. Gente, restrição de crescimento, tá? Era um bebê com restrição de crescimento precoce, que cursou com pré-eclâmpsia, tá? Então, assim, a gente já sabia que iríamos encontrar aí algumas dificuldades, tá? E ele era restrito mesmo, ele foi sempre abaixo do percentil 10, sempre. Nunca vi esse bebê no ultrassom acima do percentil 10, ele era um percentil 7, 8, e de repente lá para o final da gestação, aí ele despencou mesmo. Ele chegou, inclusive, no percentil 1. O que é percentil, para quem não sabe? Sempre que a gente fala percentil, pegue 100 crianças. Quando o bebê é percentil 1, 99 crianças eram maior que eles. Então, assim, se eu pegar 100 crianças, ele era menor das 100. De 99% das crianças Ele era daquela idade gestacional, ele estava no 1%, que era pequenininho, menor. Ou seja, é a rapa do cocô do pombo, tá? Micróbio de cu de baleia. Tá? Então, a gente tinha o quadro assim perfeito da restrição de crescimento, alteração de Doppler, restrição de crescimento precoce, cursou com uma pré-eclâmpsia e virou, onde muitos lugares já meteria na faca, virou uma indução de parto, tá bom? Esse daqui foi parecido com o caso que a gente discutiu anterior, viu, Pri? Mas ele cursou com algumas coisinhas a mais, tá? E aí ele veio, né, com uma restrição de crescimento importante. Começamos a indução com 37 semanas. Gente, induzir com 37 semanas é a lama, porque boa parte das vezes o que a gente vai encontrar? Colo grosso, fechado, Um bebê que pode flutuar lá dentro, ainda mais que ele é pequeno. e precisa de muita atenção porque a gente não sabe se ele tem reserva para passar pelo estresse do parto, tá? Então começamos uma indução com muito carinho, tá? E foi uma indução longa.
até que cursou com um mecônio importante, ou seja, ele não tinha reserva. Começaram as contrações foram bem leves assim, e já começou com alteração de batimento cardíaco. E bebê muito alto, flutuante, por ser pequenininho, e a hora que veio aquela cascata grossa de mecônio, a gente sabia que a gente estava diante de um limite, tá? E aí evoluiu para uma cesariana, tá? E, e aí a gente achou, o bebê gabaritou tudo, por posição posterior persistente, então ele estava olhando lá para cima, a gente já sabia, tá? Que ele já era um posterior, gente. E os bebês pequenos, para quem são doulas, eles têm uma chance muito maior de vir posterior, porque eles têm mais espaço, tá? Então eles podem fazer baguncinha. Então eles vêm mais posterior, mas aí durante o trabalho de parto, a chance também por ele ter espaço, dele rodar e vir para as posições anteriores também é alta. Para quem não é da obstetrícia, não trabalha com isso, o bebê posterior é o bebê que olha para cima. Os bebês nascem olhando para baixo, esse bebê olhou para cima, tá? E ele tinha bastante tensão cervical. E aí ele nasceu com uma assimetria de face importante. A gente até quis pôr foto aqui, mas é uma família muito conhecida daqui de Ribeirão, e aí eles acharam melhor não, tá? Porque é uma blogueira. Claro que isso tinha que acontecer, né? É lógico. Aqui tá a curvinha de peso dele. Já já a Nath vem falar um pouquinho sobre ela. Só vou falar aqui mais um pouquinho, só pra gente contar da onde a Nath chegou. E aí é o seguinte: nasceu bem, tá? Apesar, a gente tava com o coraçãozinho com as coronárias, né? Ainda bem que o Cássio é o nosso cardiologista, porque nessas horas nossas coronárias dão uma sofrida, mas nasceu bem, tá? Nasceu, precisou de um pouquinho de ventilação mecânica, mas respondeu no primeiro ciclo de ventilação positiva. E depois que ele estabeleceu respiração espontânea, ele voltou para o contato pele a pele com a mãe, ficou ali. Mas ele mostrava para mim todos os sinais da restrição, porque nem todo bebê que tem restrição de crescimento, ele vai cursar com tudo aquilo que a gente falou. Tá, eu posso ter um bebê que passou por uma restrição de crescimento com alteração com Doppler, que vai ter força para mamar? Pode. Isso mostra que o ambiente não foi tão desfavorável assim. Eu posso ter um bebê que não vai desadaptar a linha média, que vai ser um bebê bonitinho, que não vai ser extremamente reativo? Posso também. Então, saber o que a restrição de crescimento pode trazer Ou não. de alterações nesse bebê é para a gente já fazer o rastreio, se ele pontua tudo ou não. A gente vai trazer o protocolo nosso aqui daqui para frente, tá? E quando esse bebê nasceu, ele já mostrou para mim que ele gabaritou tudo da restrição. Ele não conseguia mamar, ele até tinha interesse, procurava, na hora que eu colocava o mamilo lá dentro, Parecia ficava. que ativava o botão do off. Ele fazia até assim, ó. Ele assoprava, porque assim, não tinha coordenação motora. Dormia, e era um bebê que a gente tinha que cutucar. E por que que isso chamou atenção logo de cara? Porque na hora do nascimento a gente tem um boom de cortisol adrenalina, que é do estresse adaptativo ao nascimento. Se esse bebê que tá banhado de cortisol e adrenalina não tava dando conta, você imagina dali a pouco, a hora que o estresse do caramba começar. Então ali já me chamou a atenção logo de cara. E após o nascimento, a gente foi para recuperação pós-anestésica. Eu chamei o pai e a mãe, ali sentei com eles, falei: olha, vou explicar tudo certinho para vocês. Não vou me alongar profundamente, até porque vocês não vão lembrar depois, mas já quero trazer algumas informações importantes aqui, tá? Falei do que o bebê tinha risco, contextualizei a questão da restrição e do que eu estava avaliando e que a gente ficaria mais de olho em cima, porque o bebê tinha alguns riscos maiores do que quando comparado com o recém-nascido que não passou por tanta tempestade assim. Disse da coleta de colostro, a gente coletei colostro em sala de cesárea, então ele tinha 20 minutos de vida, eu já vi que a coisa não ia fluir. Então, já comecei devagarzinho a fazer coleta bilateral de colostro, tirei 10 ml de colostro, um volume até que alto para a primeira coleta de colostro, já dei esse colostro para quê? Para evitar uma hipoglicemia, porque ele ia fazer e ele fez mesmo com 10 ml, por quê? Por que que ele fez hipoglicemia mesmo com 10 ml de colostro? Valendo. Quero chutes, muitos chutes aqui. Chuta, gente. Não tem medo, não. A gente. Por que que ele fez hipoglicemia mesmo com 10? Não precisa ser no chat, não. Pode falar no boca a boca mesmo e pode falar besteira também, tá?
Já não tinha reserva nenhuma, pouco esforço acabou com tudo, cortisol alto. Eu Vocês ia estão comentar. juntando tudo isso. Eu ia comentar que era um bebê que já dentro do útero, vocês comentaram que quando tem restrição já tem um aporte nutricional menor. Quando ele nasceu, ele continuou tendo um aporte ainda menor do que ele tinha dentro do útero e, por consequência, não foi suficiente para equivaler ao que ele precisava para não ter E não essa tinha de onde hipoglicemia que ele tirar. teve. Outra, dentro do útero, o intestino não está funcionando, o coração dele só circula, né? Mas ele recebe tudo oxigenado do cordão umbilical. Ou seja, a gente tem um gasto metabólico e energético muito maior fora do útero nessas adaptações. Alteração de temperatura, maior consumo, né? Ele está todo se ajustando para fazer, e é um bebê que já não tem reserva para fazer essas adaptações. Então é você pensar e falar assim para alguém que acabou de correr um triatlon e falar, ó, para você comer seu lanchinho, você vai ter que andar mais 10 quilômetros, né? Aí ele não E estou ele podendo agora. E a gordura marrom é para isso. Eu vou passar pelo período de escassez, eu tenho de onde fazer quebra de glicogênio, eu tenho de onde tirar essa gordura, e ele não tem. Então, por mais que ele consumiu esse colostro, metabolicamente esse colostro não foi o suficiente, tá? Então, assim, 3 ml de colostro para um bebê desse aqui, gente, vai bater lá e não vai virar nada. Então, assim, ele é um bebê de risco para hipoglicemia, tá? Quando a mãe me viu explicando tudo isso e era um casal, gente, muito estudado, muito antenado, escolheu a dedo a equipe. E aí, o que que aconteceu? A pediatra, que foi a única que eu falei para eles não contratar, eles foram lá e contrataram aquela. Eu falei, vai dar ruim. Ela não serve nem para ser cidadã de Ribeirão Preto. Contratou. Contratou por quê? Porque é amiga da fulana, da vizinha, do cachorro, do não sei do quê, tá? Ela chegou e eu tinha acabado de dar uma aula de restrição de crescimento e de como eu ia observar ele daqui para lá. E ela chegou e falou assim: Ah, ele é tão pequenininho, ó, vou deixar leitinho. Era um problema ela deixar o leitinho prescrito? Não, a gente sabia que a gente estava diante de um bebê que podia precisar, porque pode ser que eu não conseguisse coletar colostro dali a pouco. Ela ia estar internada junto de outras enfermeiras do hospital que poderia não dar condições daquilo. E ela chegou e já desbancou tudo. O casal ficou puto ali. E por que que eu tô falando sobre isso com vocês, gente? Porque não adianta eu ser detentora do todo o conhecimento do mundo e não ter posicionamento profissional, tá? Não E está isso, alinhada com a equipe, né? entendeu? Eu acho que o minimamente ético a gente a se fazer num caso desse, vamos combinar aqui, mesmo que eu não saiba, ó, como que a gente vai conduzir essa situação? Você não está conduzindo sozinha, né? Qual é a estratégia que a gente pode usar? Vamos combinar? Você acha? Você Você concorda? concorda? Tem vários casos que eu chego pra Thay, falo, amiga, tô pensando Em deixar em um deixar um leite. leite. Porque eu tô achando, às vezes, você já conhece a equipe do hospital. Ó, plantão é ruim, as meninas não vão dar conta, o bebê tá mamando porcamente, não vão tirar colostro, esse menino vai Tem afundar. fator de risco, ele vai afundar. Então, às vezes, a gente escolhe qual das menores intervenções vai ter menor complicação para o Porque bebê. se ele descompensar, a mãe vai descompensar o emocional junto, a gente vai ter outros problemas lá na Aumenta frente. tempo de internação, aumenta tempo de mamada. E quando a gente fala deixar leite, gente, é escolher a fórmula colostro ordenhado, né? O leite materno ordenhado, escolher a fórmula adequada, deixar Cadeia, no copo, cadeia. né? E botar isso no prontuário. É diminuir, né? Intervenção que pode fazer sequência de cadeia. E aí a mãe ficou chocada com aquilo, porque, nossa, meu filho vai precisar de fórmula logo, acabou de nascer. E ela juntou as informações e aí virou o maior bafafá ali. E assim, gente, por conta de uma frase, a pediatra que foi escolhida a dedo foi trocada pela Nath logo no parto. Para vocês verem o quanto o posicionamento, o quanto a forma de conversar, o conhecimento ele te posiciona. O resto, gente, é você entender que aquilo, o jeito que eu falo, o jeito que eu me porto, o jeito que eu penso, ele me posiciona muito mais, tá? E aqui a gente tem um protocolinho básico, não é para seguir a risca. Miga, quer falar? Então, assim, a gente quis trazer realmente, entregar algo prático para vocês nessa aula, tá? Então, podem tirar print
Isso aqui vocês não vão achar esse conteúdo em nenhum lugar, eu não tô falando da boca pra fora, tá? Então, o que que a gente vai fazer nessas primeiras 72 horas com o bebê com restrição de crescimento intrauterina? Primeiro, a gente vai priorizar energia e início da sucção. Contato pele a pele imediato para a gente diminuir dano, para a gente diminuir intervenção desnecessária nesse começo, tá? A primeira mamada assistida, se a primeira mamada não foi eficaz, gente, se ela não tá, eu vou já ordenhar colostro e oferecer para esse bebê para diminuir intervenções desnecessárias, aquela sequência de quando a gente não tá mais lá, tá? Eu tenho que avaliar ritmo de sucção, força, capacidade desse bebê manter padrão de mamada. Não é aquela mamadinha frouxa, não é o mama frouxo, né? Eu quero ver se ele tem capacidade de manter padrão. Se ele já começa fraco, ele não vai amadurecer ainda na internação. Ele É vai aquele bebê. reduzir. Ele vai reduzir ainda na hora que ele entrar na letargia lá do pós-parto e tudo. Então eu tenho que ver, gente, e já antecipar esses riscos para diminuir cascatas de intervenção. Então, nas primeiras 6 horas pós-parto é que começa o erro da maioria dos profissionais. Por quê? Eu já tenho um bebê que vai ficar sonolento. Agora vamos lá. Eu vou ofertar a mama a cada 2, 3 horas no máximo. Ofertar não quer dizer que ele vá Forçar. aceitar. Não é forçar. Eu vou manter esse bebê no contato. Eu vou estar estimulando ele a mamar, tá? E aí eu vou orientar essa mãe a ordenhar, oferecer, se ele não estiver mamando eficazmente. Eu não vou esperar a demanda espontânea. Porque senão é aquele bebê que vai fazer uma hipoglicemia sintomática. Lá no Código do Peso, a gente tem uma aula só de hipoglicemia, né? Sintomática ou não sintomática. E se ele estiver muito sonolento, a gente vai fazer os estímulos para acordar ele ativamente. A cada mamada, eu quero ver a evolução desse bebê. Ele voltou a iniciar a sucção com mais facilidade? Ele tá mantendo mais ritmo do que na passada? Ou ele tá piorando? Por quê? Aí eu vou ter sinais ou não de consumo metabólico desse bebê E já. a gente não tá falando de intervenção ainda, a gente tá falando de observação. Eu vou ver se esse bebê tá evoluindo no tono, se ele tá sustentando, se a gente tá conseguindo manter reserva. Por quê? Aquele bebê que começa a espoliar, ele vai piorar o padrão que já não era bom. Ele vai entrar numa cascata que vai fazer com que cada vez mais ele fadigue mais rápido, ele não consiga manter ritmo, ele precisa cada vez de mais estímulo para manter mamada. Agora, eu tenho 2, 3 mamadas consecutivas que estão se mantendo ruim, estão piorando, a gente intervém, tá? E essa intervenção é aquilo que a gente comentou, não é dar fórmula. Eu vou ordenhar manual após mamada, ofertar esse colostro na colher, ou no copinho, ou na seringa. Manter o estímulo de sucção direta sempre. Eu não vou substituir o estímulo aí os hormonais da mãe ali ligados, mas eu vou trazer leveza para ela. Eu vou falar que esse é um ajuste do bebê, não é um ajuste dela. Isso muda total o olhar que ela tem para amamentação e a conduta que ela tá indo, tá bom? Entre 6 e 24 horas. Ó, o Cauã querendo falar na aula de novo. Entre 6 e 24 horas é que a gente vai começar a separar quem vai evoluir bem de quem vai complicar. Então, quais são os sinais de alerta E precoce? isso é perto da alta, viu? Já. Eu já vou saber. Se eu vou ter que pedir aquela consulta pós-parto para esse bebê com 2, 3 dias, com 5, 7, tá? Se eu vou me comunicando com essa família para intervir ou não antes da hora. Então, sonolência persistente, sucção inconsistente, mamadas muito curtas, longos intervalos espontâneos, diurese pouca. Agora vamos lá. Eu preciso de uma diurese em 24 horas, certo? Agora, é diferente uma diurese que muda a fichinha da cor da fralda, né? Daquela sinal, uma diurese que deixa a fralda, você consegue, daquele xixi que mal cora a superfície, que você tem muito cristal de urato. Então, isso já é um sinal que a gente vai ficar de olho, tá? Então, eu tô falando que eu vou mandar esse bebê para casa com fórmula? Não. Eu tô falando que eu vou observar essa família aqui, ó, na unha, no dedo.
eu vou ajustar a mamada, eu vou ajustar a posição, eu vou trazer sinais, porque se eu tenho uma mama grande, eu vou ter que fazer suporte para essa mama não pesar ainda mais essa mandíbula e fadigar, né? Ajustar essa mãe a fazer uma compressão mamária ativa para ela conseguir, Isso é técnica para prematuro, tá? para a gente conseguir ordenhar melhor, para fazer esse Para estímulo. diminuir o esforço do nenê. Lembra que a gente tem que poupar energia porque esse bebê não tem. Então, estabilizar a mama, facilitar a pega e facilitar a extração de leite é para reduzir esforço, porque o bebê não tem. O bebê que não tem força e mama sob esforço, ele não mama, ele dorme, ele fadiga. E posso falar uma coisa para vocês? O bebê com restrição de crescimento intrauterino grave, ele dá mais trabalho que o prematuro para fazer esse ajuste de tônus Porque e o prematuro sucção. ele não tem essa recentralização de aporte, ele tem, ele só é neurologicamente mais imaturo. Agora, o restrito, ele não é só questão de maturidade, ele nasceu em escassez, ele vai ter um ajuste metabólico assim drástico. Gente, então de 24 a 48 horas é aquela perda de peso que a gente vai ter nas primeiras 24, 48 horas, né? Aí você imagina um bebê que já é restrito, que devia ter uma quantidade enorme de mecônio, se não tinha feito, agora fez, vai diminuir ainda mais edema, aí acabou, né? Se a gente não sabe o que esperar desse bebê, as intervenções em cascata começam, E tá? mais agressivas. Mais agressivas. Então, a gente não tem que esperar aquela perda, ai, 10% para agir. O bebê restrito não tolera isso. Ele não tem reserva, ele não tem suporte. Então, a gente tem que intensificar suporte, manter a mamada como base ao seio, complementar com ordenha, né? Após mamadas E, inefetivas e aumentar a densidade calórica se e necessário. posso dar o spoiler para vocês? Quantas vezes vocês viram restrito desidratar ou fazer uma hipoglicemia severa com 48, 72 horas de vida, que é quando eles secam mesmo. E aí eles estão tão fracos que eles não conseguem. E aí, como eles são pequenos e fracos e descoordenados, né? A Carol Fono tá aqui, eles normalmente eles precisam, inclusive, aprender a catar o leite da frente e tacar para trás. Eles cospem. Vai para onde? Vai para mamadeira. Então, aqui é o começo do fim. As pessoas deixaram o bebê chegar até na capa da gaita, até ele chegar no consumo de tudo que ele tinha, que já era pouco, até ele não dar conta do copo, da colher, mais de nada. A mãe já está destruída emocionalmente, agora ela está com medo, porque querendo ou não, o bebê dela chegou no limite de quase uma internação de novo. E aí, o que que é apresentado para ela? Mamadeira com fórmula. E resolve o problema. A criança começa a engordar. Só que assim, a gente cria outros problemas, né? Obesidade, enfim. Quantas vezes vocês já viram essa história acontecer? A pessoa, eu só dou fórmula quando necessário. Só que é? Ela deixa a criança chegar no limite E e aí entra como a necessário. salvadora. Isso não é necessário. Ela chegou tarde. Ela deixou passar um bebê crítico que não podia ter sido deixado. Ela chegou tarde. Me conta aqui no chat quantas vezes vocês não viram isso acontecer. A gente teve até um comentário aqui que a Rose falou que teve uma situação parecida, falando que não era para colocar o bebê na mãe porque ela estava ensonada e a técnica mandando colocar. O bebê pegou errado e fez fissura nas primeiras horas. Ah, não, não foi muito parecido com o que a gente falou, Que Rose, aí a mãe que porque estava a mãe que cansada, estava né? cansada, né? Mas aí a gente consegue ajustar a técnica do bebê mamando, fazer o aporte para a mãe. Porque eu acho que a gente tem que aproveitar essas primeiras horas que o bebê tá ativo, né? Mesmo com a mãe sonolenta, porque senão a gente vai perder, esse bebê vai ficar letárgico depois, e aí a gente A gente perdeu o time. perdeu o time, entra na cascata de intervenção também, tá? Fica a reflexão aí. Gente, então, ó, a gente precisa ver melhora, então, nas próximas, até as 72 horas, no vigor da mamada, na menor necessidade de estímulo, no alerta, senão a gente vai progredindo. Então, o que que a gente não pode esperar, que foi aquilo que a Thay falou? Porque se a gente deixar passar, a gente agiu tarde. Perda de peso acelerada, sucção ineficiente persistente, hipoglicemia ou risco clínico e letargia importante, tá? Como seria o aporte para a mãe? Não entendi. Não, a gente não falou do aporte para a mãe.
Falei que a gente consegue, nesse caso que a Rose falou, a gente sustentar a parte da mãe da pega para o bebê mamar adequadamente, para não fazer fissura, né? Mesmo quando a Porque mãe tá meio tá meio cansada do cansada, tá meio pós-parto. sonolenta, a gente consegue fazer esse aporte, né? A gente segurar a mama, a gente sustentar a mamada, a gente Para posicionar que o o bebê bebê não perca a adequadamente, golden hour. para que Isso ele é não muito perca essa importante. golden hour e esses sinais iniciais. Então, tá, essa parte é sua. E a gente tem que entender que, do ponto de vista fisiológico materno, os primeiros dias eles também são difíceis. A pojadura, né, que é um momento que é bom, mas ele também é desafiador porque vem com muito edema. O bebê que estava com dificuldade para mamar no terceiro e no quarto dia, normalmente ele vai ter mais dificuldade ainda, porque o edema vai dificultar muita coisa. Então, o que que eu vejo aqui? Muitas vezes ó, as consultoras esperando a descida do leite, né, a pojadura, para começar o power pump. Gente, não, tá? Você não vai fazer estímulo de mamada com bomba, Vai com não sei o lesionar quê, tecido nesse bebê, nesse mole. início que a gente tem edema. Isso é fisiológico. E eu vejo tanta gente fazendo isso que me dá até um desespero, tá? Aí chega, faz as Gente, costuras, faz os lerê. O que a gente ia deixa eu resolver em falar mais para 15 vocês dias uma virou um mês. coisa. Eu Ah. já vi tanta gente conhecida, tá? Daí de Ribeirão, falando para fazer ordenha durante a pojadura, que dá até nervoso. Inclusive, eu passei por uma muito conhecida que falou para eu fazer ordenha durante a pojadura e eu tive uma lesão horrenda por conta disso. Eu tô convulsionando, vocês estão vendo? Eu Desesperador. tô em meia É. fase já, ó. Porque, gente, a descida do leite, como vem esse. E um ouro aqui, tá? Que vocês não provavelmente não viram em outro curso. A Priscila esquece, porque a Priscila já é aluna minha. A pojadura também é um evento cardiovascular, porque o coração estava bombeando sob esforço, uma gestação. Então, o próprio coração faz uma alteração cardiovascular ali, e porque ele faz uma alteração de débito cardíaco, ele percebe que ele não precisa de tanto esforço mais. Então, a gente também tem edema pós-parto, não tem nada a ver com a amamentação, mas que culmina no aumento do esforço também desse bebê, porque essa mama fica mais edemaciada, tá? Então, tem muita coisa acontecendo ali. E aí, o que que é? O bebê exausto, fadigado, ele distancia mais, e como a mãe vê o peito cheio, ela acha que ela tá nadando no leite, mas ela mal sequer sabe que a maior parte daquilo é edema, nem leite é, tá? Então, dificulta a pega, porque fica difícil de pegar. Esse bebê que já estava num ambiente de escassez, ele passa a estar num ambiente muito mais aversivo, até o início do fim da apojadura, tá? O maior erro. E esse protocolo aqui, gente, é para restrito, tá? Se não for restrito, vocês esquecem isso daqui, A tá? gente tá entregando o ouro do Do restrito. restrito. Vocês não vão seguir isso daqui para bebê que não tem toda essa cascata de dificuldade aqui, tá? Pelo amor de Deus. E aí, né, aqui, ó, equipe multiprofissional, lembrem-se sempre, não adianta ir para fono se a gente não estabeleceu as questões metabólicas primeiro, tá? E não adianta encaminhar para fono se a fono não sabe o que está fazendo. Não adianta encaminhar para fono se você não sabe por que está encaminhando. Exato. Quando que a gente vai acionar a fono aqui? Organizei a parte de reserva. Esse bebê já está conseguindo tirar ou pelo menos o suficiente, mas ele ainda desorganiza do ponto de vista muscular porque ele tem uma imaturidade cerebral e eu preciso que a fono traga organização. A fono vai trabalhar com o músculo, né, Carol? A fono vai fazer com que essa mielinização, trazendo maior atenção para esse músculo, a gente comece a acelerar um pouco essa parte fina dessa musculatura, tá? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, não querendo interromper, mas já interrompendo. Eu acompanhei um caso, eu vou comentar no final quando vocês abrirem para dúvidas, mas eu acompanhei um caso de um bebê restrito, muito desorganizado, linha média não havia, inexistente, sabe assim? Só que era uma família que financeiramente não conseguia arcar com os custos de uma fone, e a gente sabe que convênio também é aquela coisa, né? Que Sim, não às vezes é tem, e melhor nem se tem para mandar. conseguir é super difícil.
bebê já tá com 4 meses, já fez um catch-up, teve uma curva assim que subiu de uma vez, mas eu segurei essa amamentação com essa mãe na unha, assim mesmo, acompanhando de perto, só que o tempo todo muito insegura com essa questão da maturidade. Porque eu sentia essa falta, essa necessidade de ter uma fono para poder auxiliar, só que a família não conseguia naquele momento, sabe? E eu queria saber se vocês têm alguma, sei lá, alguma dica do que a gente pode fazer nesses casos, porque a realidade de uma família que consegue pagar consultor, osteopata, fono ainda não é maioria, pelo menos não as famílias que Não, eu Pri, atendo. eu concordo plenamente com você. Aí a gente vai ter que falar com a família que a gente, assim, o que eu acho que a gente nunca deve fazer é julgar se a família tem condição ou não, tá? É igual para eu orientar a vacina, por exemplo, aqui no consultório. Eu tenho que trazer essa informação. Olha, eu conseguiria te ajudar melhor se uma fono entrasse no processo. Se não for possível, a gente vai ter esse ou esse desfecho. Pode ser que a gente demore mais para se organizar e a gente consiga, ou pode ser que a gente não consiga organizar esse bebê, né? E aí, porque a família tem que ter esse poder de tomada de decisão. A gente tem que ter essa ciência para ela que a gente precisaria desse profissional aí, né? Porque Eu depois, tive essa conversa com a família, eles porque estavam depois às cientes que vezes eles falam: sozinha eu "Ah, não por que que conseguia você não me fazer nada. avisou? Por que que você não me falou?", né? Que a gente não pode julgar pela família. É. Eu vou passar um pouquinho aqui, eu prometo que no final a gente vai abrir para dúvida, tá? Só para a gente não perder. Então, isso aqui eu vou passar, porque não é muito Aham. da questão. Aqui também foi tudo que a gente explicou, né? Então, aqui também. Então, gente, sempre vamos avaliar funcionalmente, de forma precoce, esse bebê, encaminhar para acompanhamento especializado, evitar ou retirar as intervenções que forem colocadas de maneira mais curta possível, fazer o suporte osteopático ou fisioterapêutico quando necessário, fazer o monitoramento ponderal próximo e suporte emocional materno. Por isso que a relação com a família é extremamente importante, Só tá? para resumir esse caso, gente, depois que alinhamos o conhecimento, né? O que que a gente fez? Foi um bebê que tinha baixíssima reserva, então, primeiro, cuidei da descida do leite, cuidei desse aporte, da orientação da ordenha, do leite no copinho, fui observando as mamadas até que chegou num ponto que eu precisava de um trabalho muscular, encaminhei para Carol, fomos trabalhando ali as questões motoras, enquanto a gente ia trabalhando a parte de sucção, a parte melhora da coordenação e o tempo, gente. A maturidade neurológica, ela também vem com o tempo, tá? E aí a gente vai trabalhando todas essas nuances. Esse bebê, ele fez uma curva, né? Volta lá, Nath, que foi muito bonita, só que foi no quinto mês que esse bebê conseguiu realmente se reorganizar. E ele só começou a ganhar peso bonitinho, não dá nem para falar que foi introdução alimentar, porque foi antes dela, tá? E mostrou pra gente assim que quando a gente tem uma coesão na Mas se equipe, vocês uma postura observarem, a curva sempre foi menorzinha, ascendente, bonitinha. tá? É uma curva, ó, que ela praticamente não teve nenhum platô. E ele foi fazendo o catch-up dele até 1 ano e meio aí, bonitinho. E outra coisa, a gente também nunca teve variação grande na curva de estatura. Então, a gente não manteve aquela injúria metabólica que ele teve no intrauterino, no pós-uterino, tá? Ô, Luciângela, a gente não coloca nutricionista, embora muitas vezes a gente indique, porque como a gente está falando de um protocolo, a gente quer que as pessoas elas vão integrando os profissionais de acordo com a necessidade, tá? A nutricionista é um agente extremamente importante, mas a gente sempre vai, mando todos os casos de restrição de crescimento para fono? Não. Mando todos os casos de restrição ou de assimetria craniana para osteopata? Também não. Então, mesmo a equipe multiprofissional, a gente precisa ter a linha de raciocínio e a gente ir trabalhando conforme aquilo que eu preciso de mais sagrado para este momento. Mas que a nutricionista, ela é importante, é sim. Uma mãe que está muito melhor nutrida desde a gestação,
né? A gente tem que falar da nutrição gestacional. E, inclusive, no pós-parto, ela traz os ganhos muito grandes para a gente, com toda certeza, tá? Então, gente, esse bebê, ele conseguiu cruzar e foi muito importante o alinhamento, porque na hora do nascimento, que essa mãe descompensou por conta do viés entre eu e a pediatra, onde ela encontrou suporte? A hora que ela viu que ela estava com uma equipe coesa, isso trouxe segurança, porque assim, tudo que eu falava para ela, a Nath falava, ela conseguiu ter uma coesão na assistência, onde ela viu que a gente sabia o que a gente estava fazendo. Por quê? Porque a gente teve que segurar na unha E sem o ganho de alarme, peso. né? E é aí que a gente traz para vocês que assim, olha, sempre orientando os sinais de alerta, como que aquele bebê tava, fazendo um acompanhamento mais restrito, né? Mais de perto. Então, a mãe estava muito consciente de todo o processo, sentindo segurança, né? E a gente sabia que a gente estava diante de uma situação de risco, certo? Então, gente, o que que fica de mensagem central dessa aula para vocês? Que nem todo bebê que ganha pouco peso, ele tem baixa oferta. Muitas vezes a gente tem aumento de demanda metabólica, déficit na sucção, na ordenha, na extração, né? E a gente tem uma sequência de eventos que vão culminar numa dificuldade maior. Certo? Então, deixa eu só ver aqui. A gente está chegando nas conclusões. Antes da gente falar do código, quer abrir um pouquinho para as dúvidas? Dúvidas, galera? Essa é a hora! Bora que bora! Eu Suguem. quero. Eu Fala, acompanhei, Pri! eu acompanhei um tempinho atrás, antes mesmo de começar o curso de vocês do código, né? Um caso de restrição intraútero. Eu não vou lembrar tudo certinho de cabeça agora, mas foi uma mãe que teve que fazer indução com 37 semanas. Durante o processo de indução, a pressão dela deu uma descompensada ali, ela foi para 19 por não sei quanto. Acabaram optando por levar ela para cesariana, não teve golden hour, não mamou na primeira hora de vida. Bebezinho no início, tudo isso que vocês falaram, um bebezinho sem tônus muscular nenhum, que não conseguia manter mamada, enfim. Eu conheci ela quando o bebê já estava com 2 meses, tá? Então foi um pouco demorado aí. Início da amamentação dela, Tardinho, né? foi assim, ordenhava muito leite, só que dava na mamadeira, que foi a questão que vocês falaram também, né, da mamadeira. Então dava para saber que questão de produção não era, né? E aí, quando a bebê ia pro peito, ainda bastante desorganizada, e aí eu acho que a gente pode associar tanto pelo uso da mamadeira quanto por essas questões intraútero que essa bebezinha passou. Aí o que eu percebi, depois que a gente foi tirando a mamadeira, foi voltando a bebê pro peito, a bebê foi se organizando aos poucos, né? Enfim. De 3 para 4 meses, e aí eu já tinha tirado a fórmula 100% nesse período, a curva dessa bebê fez um boom, assim, explodiu de uma vez, sabe? Eu acho que foi de 3 para 4 meses, se eu não vou me enganar. Mas tenho quase certeza que é isso. E aí é só nesse momento que a mãe conseguiu ter certeza e garantia que o leite dela estava nutrindo, porque até então eu percebi que, claro, teve a questão do manejo da amamentação, de tirar a mamadeira, né, tudo isso, mas que eu atuei muito na questão emocional dessa mãe, porque ela estava muito insegura por conta do começo, ela falava que dava leite, que tirava e dava e nunca parecia suficiente para essa bebê. E aí, como eu não acompanhei ela no começo, eu não sei como tudo transcorreu, né? Exatamente. Mas eu queria entender se esse boom nessa curva é esperado em todos os bebês que têm restrição, ou pelo menos na maioria deles. Não. O que pode ter acontecido com esse bebê aí é aquela, vamos dizer, o pico da mielinização, né? Que a gente tem, a questão da restrição de crescimento intrauterina, que a gente apresenta uma melhora e melhora do tônus motor. E aí ele alcançou a curva que já era dele. Entendi. A restrição fez ele crescer abaixo da curva. Na hora que a Hum. mielinização, o aporte, a condição motora chegou no ápice, onde ele mamou com menos esforço, ele recuperou Aí a foi. curva. Entendi. Agora, e se eu tiver um bebê que é restrito, mas ele é pequenininho também? Não vai fazer o boom, entendeu? Entendi. Então, é muito, por isso, gente, que é muito bonito, né? A gente juntar a epigenética com a genética e com as questões intraútero, porque é um. Ô, Pri, aproveitando que você está falando, o que que você está achando do curso?
Ai, gente, eu sou suspeita pra falar que eu sou chaveirinha de vocês, né? Então, minha opinião é enviesada, mas eu tô adorando. Esse caso mesmo que eu acompanhei de restrição, eu fui revi a aula da Thay no código algumas vezes, porque teve dois, né? Esse mais um outro que eu acompanhei que me tirava o sono, que eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer? Voltava pra Você já casa, viu ficava a aula de pensando. polissemia, que eu falo sobre as intervenções, o quanto o manejo é inadequado? Vi, inclusive depois preciso comentar com vocês umas outras coisas também, mas eu falo em outro momento. Tá Mas é ótimo. maravilhoso, gente, o curso, assim, eu tô aprendendo muito com vocês. E é muito legal, porque como é gravado, eu acabo, às vezes passa algumas informações, não é que passa despercebida, mas a gente foca em algumas coisas específicas em cada aula. E aí eu volto pra rever, eu sempre aprendo alguma coisa. Obrigada, Pri. Imagina. Ó, Talento tá aqui falando. Um bebê considerado restrito no segundo trimestre e posteriormente muda esse diagnóstico, deve ser acompanhado de perto também. De novo, acompanhamento longitudinal. Como é que tava os ultrassons dele no primeiro trimestre? Como é que estavam no segundo? E quem fez o do Foi segundo ou do confiável. terceiro? Se é confiável ou não. Então, tudo vai depender do peso e das características desse bebê no nascimento. Então, você já sabendo que pode ser um bebê restrito, peraí, deixa eu avaliar as possíveis alterações. Será que é compatível mesmo com uma restrição? Será que ele tem clínica de E restrição? ultrassom erra, viu, gente? Eu já tive Exatamente. reescrito que a gente estava esperando para bomba. Nasceu um bebê filé que Por isso mamou que a gente melhor está que. falando, porque ele é operador dependente. Então, eu preciso correlacionar o que eu estou esperando do ultrassom com os dados clínicos e o acompanhamento longitudinal. A Igara tá aí, ó, as condições, os bônus que a gente vai dar para essa turma que a gente Vocês vai também lançar vão ganhar? hoje, as alunas da primeira turma que estão presentes aqui vão Vão ganhar ganhar. também. A Igara levantou a mão, pode falar, amor. Não, eu só queria falar, vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Então, Estão escutando? É só para um relato, acho que de quem está aí, né, escutando aí, se não fazem parte do curso, fazer parte do curso, que é super importante, que foram as intercorrências que eu tive com a minha filha, já até comentei com a Thay, né? Minha filha nasceu prematura, 34, pré-eclâmpsia restrita, fez exatamente tudo que vocês fizeram. E falaram, né, da restrição. Eu peguei algumas partes, tá? Que eu tô na UTI, então um pouco eu vejo paciente, um pouco eu falo com vocês, mas a gente vai tentando. E foi Gracinha, obrigada, conduzida. Igara, por participar. Eu sei o tanto que é difícil. Ah, complicado, mas a gente vai tentando. E foi conduzida de uma forma totalmente errada, né? Ela não conseguia mamar, ela não conseguia. Tanto que ela perdeu, estava de 1.800 e pouco, ela foi para 1.600 em 12 horas, não mamava nada, fez hipoglicemia, fez hipotermia. Levaram ela de tanto puncionar ela infectou, teve que ir para UTI e ficou 10 dias na UTI internada Nossa. por infecção. Tudo por um manejo errado dessa parte que ela provavelmente não faria uma hipoglicemia se tivesse feito um manejo adequado por ela ter sido restrita, né? Então é só para falar para vocês a Exatamente. importância aí que é o curso das meninas, nossa, gente, muda totalmente a vida de uma mãe, de uma nenê. Nossa, Yara, Esquece que eu era obrigada, mãe, viu? tá? Eu não era intensivista lá na hora, não, tá? Eu era só mãe, eu não pensava em nada. Mas Olha que foi, é Obrigada, muito Igara. Que importante, relato importante. gente. importante. E para apresentar para vocês, o Código do Peso não nasceu agora, né? Ele nasceu em 15 anos de atuação clínica real. Como a gente falou, nós somos duas profissionais que se complementam, né? Que a gente atua dentro e fora dos hospitais, que a gente trabalha essa troca, que a gente trabalha essa vivência. Fomos precursoras do parto humanizado. A Thay teve o primeiro parto domiciliar de Ribeirão documentado, assim, né? Assistido, vamos dizer, Por parteiras formadas na por parteiras faculdade. com equipe. E hoje a gente atua nesse topo da prática clínica em Ribeirão Preto. A gente pode falar que realmente a gente tem um público diferenciado, mas porque a gente pagou o preço de chegar até aqui. E por que que nasceu o Código do Peso? Porque, assim, veio das minhas muitas inquietações, porque, assim, eu era uma enfermeira que trabalhava com amamentação, tinha um puta de um conhecimento. Cara, é muito difícil trabalhar com CRM. É muito difícil, porque eu consegui, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, é óbvio, mas chegava lá, não ia. E aí chegou a Nath, e aí eu, pela primeira vez, eu falei, cara, o fluxo tá rolando.
E aí eu comecei a ver de fato o resultado daquilo que muitas vezes eu não conseguia porque o entroncamento profissional ele era algo muito forte. E aí, gente, o que que começou a acontecer? Conforme a gente foi crescendo na nossa profissão, não só a nossa voz começou a ir mais longe, o nosso profissional também. E isso é algo que motiva muito a gente, que a gente não quer só que vocês sejam acumuladoras de conhecimento. A gente quer é que cada vez mais os profissionais sejam valorizados, né, Nath? Gente, a gente está tendo uma desvalorização enorme, né? Que a gente vai falar assim. A gente tem planos de saúde pagando R$ 7 a consulta. Eu aqui em Ribeirão já recebi a proposta de receber R$ 23,50 por atendimento de um Veja, convênio. 10 pacientes para receber R$ 230. É absurdo isso, né? A gente tem aumentado as faculdades de medicina, de enfermagem, cursos de amamentação, cada vez mais a gente está formando mais e mais profissionais e o mercado está ficando competitivo. Então, as famílias, né, elas não querem mais escolher pela formação, elas querem escolher realmente pelo que o profissional oferece, por vínculo, por autoridade, tá? Tá, e quantos atendimentos você teve ano passado? Ó, eu fiz as contas aqui, deu quase 700 atendimentos e esse ano eu reduzi por questão de vida mesmo, gente, porque assim, e hoje eu não atendo a amamentação mais de quem não nasceu comigo. Essas medidas elas vêm sendo tomadas, gente, porque assim, a gente está no mercado hoje que tem espaço, bastante espaço, mas ele tem uma valorização muito constante. A gente, em contrapartida, nós temos famílias cada vez mais informadas, buscando cada vez mais orientações no nível de exigência também muito maior, né? Hoje eu me dei por condição, reduzir o meu volume de atendimento, até porque eu já tenho um volume de atendimento ótimo, só das famílias que já nascem comigo, e o valor de uma consulta que é condizente com o meu padrão de vida, né? Então, a minha hora hoje está em torno de R$ 1.000, tá? Então, quando a gente fala sobre conhecimento, primeiro, eu precisei do conhecimento para me dar a segurança para me posicionar. Hoje eu me posiciono como realmente a profissional que eu sempre desejei ser. E quando a gente fala, né, eu trabalhei por muito tempo nos plantões, a Nath também, a gente trabalha com profissional de particular também. É, muitas vezes o plantão, né, que nem a Igara aí, que está lá na assistência dela aí dentro do hospital. As pessoas vão te conhecer aí. E quando a gente está mesmo numa assistência no SUS ou na saúde suplementar, tá, eu tô aqui ganhando um valor mixaria. Quando você tem conhecimento e posicionamento, você oferece além do que você está ali para prestar. E as pessoas vão falar de você, você vai crescer dentro desse ambiente. Nós crescemos assim. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu vim em Ribeirão, né? Eu vim do Tocantins para Ribeirão há 8 anos atrás. Eu não tinha nenhuma indicação, eu não conhecia ninguém. E aí eu fui para a porta, para o pronto atendimento. Então, o melhor que eu podia fazer era prestar meu melhor atendimento no pronto atendimento. E aí os pacientes começaram a perguntar: você não tem consultório, você não tem consultório, você não tem consultório. E eu ouvia de todos os colegas: você só vai conseguir construir um consultório em Ribeirão se você se credenciar aos convênios. E eu vim mostrar, esse aqui é um print do meu Gente, painel ó, que gracinha. do ano passado. Então eu botei aqui o período de 1º de janeiro a 31 de 12 de 2025. Essa foi minha quantidade de atendimentos que eu tive, Particular. tá? Particulares. E aí, uma coisa que eu queria destacar para vocês. Eu tenho 83% de pacientes recorrentes. Esses 12% de pacientes novos são os partos que eu assisto, que eu abri. Eu fiquei 2 anos com a agenda fechada. Eu tive que reajustar o valor da minha consulta para movimentar a agenda novamente. E por que que a Porque gente está falando isso, gente? Porque boa parte dos pediatras, eles perdem seus pacientes no parto. A pessoa foi lá e se preparou, se dedicou, e eles perdem por conta da falta de habilidade de posicionamento dos profissionais logo nas primeiras semanas. Qual sempre foi o minha maior dificuldade em lidar com pediatra? Porque a maior parte dos casais não ficam com o pediatra do parto.
Porque as primeiras semanas elas são decisivas e quando eu tenho muito conhecimento para lidar com as primeiras semanas são as mais difíceis, né, Nath? Perda de peso, desidratação, A gente não tem hipoglicemia, quem mãe segure. louca. Gente, a gente fideliza, tá? Ó, eu trabalhava 48, 72 horas virada, praticamente todo dia à noite, para tirar o que eu faço em 3 semanas de consultório. E é qualidade de vida pra Com gente. qualidade de vida, saindo à tarde, pegando meu filho na escola, dormindo em casa à noite, a não ser quando eu sou acordada pelos partos, né? Então, falar sobre posicionamento, gente, e conhecimento é o que vai trazer para a gente mais repercussão, a gente vai trazer mais segurança, a gente vai trazer, inclusive, segurança para nós de trabalho e organização da nossa tribo, né, Nath? A gente está sendo atalho de 10 anos de atuação para você, para vocês mudarem a jornada profissional de vocês. A gente quer que vocês aprendam a construir uma medicina que te coloca à frente, uma assistência para as consultoras, as fisioterapeutas, as fonos, com raciocínio clínico. A gente vai ajudar você a fidelizar a paciente e te entregar o ouro da assistência. O que a gente fez nessa aula de restrição de crescimento, a gente fala sobre toda a assistência que envolve, né, os impactos no ganho de peso nos primeiros meses de vida. Então, gente, o que que a gente quer? Maior autonomia, saída dos plantões, consultório cheio e o valor que vocês merecem receber realmente por atendimento. Então, o Código do Peso, ele não veio só para trazer informação. O Código do Peso, ele veio para te posicionar. Porque conhecimento é a estrutura, mas o posicionamento profissional, a forma como a gente se cuida, que é o que vai sustentar o nosso trabalho aqui. E aí a gente tem uma surpresa. Para essa turma de hoje, tá? A gente vai dar de presente e Gara Pri, vocês também vão ganhar, fica tranquila, né? Que a gente não teve nenhuma outra turma na segunda. O nosso novo curso, né, que a gente está dando, do manejo de pré-natal. Então, são 12 aulas, 6 da Thay e 6 minhas, da parte obstétrica, da parte pediátrica, de como fazer as consultas de pré-natal, de como trazer autoridade para vocês dentro dessa família, como se vincular, materiais, manejo e tudo. Porque, é igual a gente falou, a maioria perde os pacientes na primeira consulta e isso a gente não quer mais. Vocês vão estar recebendo demais, 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 demais da conta, tá? É um curso novinho e a gente vai ter esse conteúdo do Gente, é em primeira pré-natal. mão, viu? E aí vocês vão aprender o quê? A ler curva, fazer a interpretação correta. E, gente, essa aula que a gente deu para vocês sobre restrição de crescimento é uma única aula do Código do Peso. Nós temos mais de 10 módulos dentro do curso, gente, esmiuçando tudo para quê? Para que vocês aprendam a fazer leitura do bebê, para que vocês não fiquem mais de joelhos diante de uma situação difícil sem entender a fundo o que está acontecendo. Então, a gente vai trazer conhecimento para fidelizar pacientes, porque a gente quer isso, gente. A gente quer profundidade, a gente quer ter Gente, como discutir. vocês vão ficar na vida dessas famílias até vocês escolherem não acompanhar mais. Que foi o que eu tive que fazer quando eu reajustei o valor da minha consulta. Eu perdi muitos pacientes no caminho, né? Porque muitas pessoas não podem pagar, não é que não queiram, receber mensagens carinhosas, lindas, né? E tudo. Mas por quê? Porque eu consigo diminuir atendimento, ganhando a mesma coisa ou até mais. Então a gente está falando sobre qualidade de vida, sobre autoridade. E o mais importante, vocês vão ser eternamente lembradas por esse carinho, por esse profissionalismo na vida dessas famílias. Como aqueles profissionais que resolvem, como aqueles profissionais que assumem, como aqueles profissionais que fazem. E além de tudo isso do código, as primeiras 5 inscritas dessa terceira turma vão ganhar a almofada de amamentação da Mamãe Sani Gente, ó, para presentaço. associar, né, na jornada de amamentação. Então, ó, a Rose está falando Rose. que meu sonho é fazer puericultura nos RN, está trabalhando dia e noite, gastando pouco, precisa de melhoria. Rose, eu Vem tenho com a gente. certeza que você não vai ficar no mesmo lugar assim que você fizer o código do Ô, peso. Rose, você é enfermeira, né? A gente tem certeza, tá? E quanto? Então vamos lá. Então a gente vai trazer, além disso, 2 mentorias clínicas ao vivo com a gente, lembrando do Individuais, valor tá? da nossa aula, individuais, discussão de casos clínicos reais, né, Thay, que acontecem. Ó, a gente tem
2 encontros comigo ou com a Nath. A gente vai fazer discussões de casos clínicos. A Priscila já trouxe vários discursos aqui para a gente conversar, discutir e sempre com embasamento do que a gente tem na aula. O nosso raciocínio clínico aqui, gente, a gente entrega o ouro purinho. E esse protocolo que a gente mostrou para vocês é um deles. A gente tem um protocolo amplo que vai mostrar desde o RN saudável ao RN com comorbidades, como que a gente formatou e organizou a nossa linha de raciocínio na primeira semana, 15 dias, um mês do nascimento, ok? E como a gente toma decisões, gente, porque assim, hoje nós vemos profissionais tomando decisões no tempo errado, de forma errada e de valores errados. Então, o que a gente tem aqui? Processo de tomada de decisão, raciocínio clínico, desde o pré-natal. Então, a gente vai ensinar para vocês o olhar, esmiuçar, fisiologia, integração, raciocínio, tudo desde o começo. E uma IA treinada com todas as aulas do Código do Peso para vocês tirarem as dúvidas das aulas 24 horas por dia, tá? Isso todas as turmas vão receber. Então, E, se a ó, gente fosse vender tudo isso separadamente, a gente teria um investimento no mínimo de 20 mil reais, tá? gente, é mínimo mesmo, viu? Porque quanto que vocês acham que são 15 anos de experiência? E, ó, eu brinco que quando eu cheguei tudo era mato, viu? Eu até bati boca com a Evelyn esses dias, que ela falou: vamos vender a mentoria. Eu me recuso. Eu prefiro ficar vendendo código, não sei o que eu não vou vender minha expertise por causa disso, não. Não foi, Evelyn? A gente falando. Falei: não aceito, tá? Então, no código, vocês têm tudo isso de forma E, diferenciada. a gente fala com muita tranquilidade, tá? Porque esse protocolo nosso aqui vocês não vão encontrar em outro lugar. E a gente quis dar essa aula de restrição de crescimento com muito carinho para que vocês pudessem entender uma fagulha da nossa linha de raciocínio e da profundidade, porque não é um código, um curso que vai somente ensinar vocês curva de ganho de peso. É muito além, tá? Isso aqui é o ouro de 15 anos de uma atuação. E aí, vamos quebrar o suspense? Vocês querem saber por quanto que vai sair? Gente, é menos do que uma consulta, tá? Gente, é menos do que uma consulta que vocês vão ganhar, tá? Depois que vocês conseguirem habituar, muito menos do que uma assistência. A gente pode bolar planos de acompanhamento pré-natal, pós-natal. Então, eu garanto a vocês que 2, 3 assistências que vocês pegarem, vocês já vão ter pagado a formação. Então, ela tá saindo por 12 vezes de R$ 406,12, tá? Vocês vão encurtar a jornada profissional que vocês vão ter. Gente, os percalços para quem quer aprender como nós aprendemos, ele é muito, muito, muito mais caro do que isso daqui, mas muito. Então, usem e abusem dessa oportunidade, porque aqui tem o ouro mastigadinho e junção de links que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. E quem for do Instituto de Doula tem uma parte especial. Ó, gente, vocês já. Olha, Eu tava nem sabendo disso. Ó, gente, a chefa acabou de falar que quem for do Instituto de Doulas vai ter uma condição especial. Então, olha só, tem o curso nosso de pré-natal novinho, gente, maravilhoso. A gente vai dar uma almofada da Mamãe Sani, que quem primeiras conhece inscritas. sabe. E agora E não vem achar que a gente não tá pagando, não. O Código do Peso tá pagando essas almofadas, viu? Porque a empreendedora aqui não alisa, não. A gente valoriza o trabalho do empreendimento materno. E, gente, nós queremos muito que o Código do Peso ele seja um precursor na vida de vocês. Então, a gente lançou o selo Código do Peso para que as famílias possam encontrar profissionais e saberem que esse profissional é antenado, atualizado e ele estudou a fundo toda a questão do ganho de peso. Para quê? Para que não seja vítima de fórmula por engano, para que não seja vítima de má conduta. Então, hoje teremos o selo e as pessoas, os profissionais Código do Peso, vão poder serem adicionados no nosso site com o contato de vocês e as famílias que querem profissionais antenados e atualizados já vão poder chegar para vocês mediante nosso site. Então, já vira uma comunidade, rede de apoio. Gente, tá assim, de verdade, eu chego a me emocionar, porque teria encurtado muita dor para mim nesses anos todos se eu tivesse tido a oportunidade de ter um conhecimento tão esmiuçado e tão linkado.
Porque conhecimento a gente tem todo separado. Fazer o link, gente, demanda muita quilometragem, muita bagagem de atuação. Luciângela, o Código do Peso é um curso para todos os profissionais que atuam na assistência materno-infantil. Fono, enfermeira, pediatra, nutricionista, Obstetra, doula, se quiser fazer, obstetra. doula, consultora de amamentação, técnicas de enfermagem, a psicóloga, psicóloga para entender os fatores, para trabalha entender toda com essa bebê, construção. A trabalha gente com fala, bebê, gente, vem pra cá. sobre neurodesenvolvimento, a gente fala sobre autoridade profissional. A gente vai ter um módulo com a advogada, né, com a Tati, sobre essa questão das documentações, de tudo que você precisa. Então, assim, é muita entrega. Vocês não estão entendendo. Vamos que vamos. E, gente, é um curso que preza muito pelo crescimento, tá? Então, o nosso projeto agora é ampliar para o mundo todo para que o nosso selo chegue cada vez mais A tarde. gente já tem E, ó, alunas de já tá lá no Portugal. O chat? link já está aqui no O link tá no chat. chat. Garanta já a sua vaga agora, porque a gente já quer dar as boas-vindas para as nossas próximas alunas e a gente quer chegar no mundo todo mesmo, porque esse conhecimento e esse link, essa clareza que a gente traz nesse curso é para ser explorado, é para ser usado e é para chegar cada vez mais em mais famílias e mais profissionais. E é o que a gente quer que vocês cheguem onde a gente está aqui hoje. Maior presença profissional, maior segurança, qualidade de vida, porque o conhecimento nos posiciona, Com toda ele certeza. traz segurança. E a gente Eu demorou até muito para brinco com a atinar Thay. isso. Às vezes a Thay chega, ó, te mandei um paciente, eu falo, ai meu Deus, qual que é a bucha? Não é que eu não saiba resolver, é porque ela não me manda coisa fácil. Ela só, quando ela me manda, É porque não assim, chega coisa que fácil vem para mim. depois, só vem as buchas, né? E aí eu falo, ah, pronto. Lá vem, lá vem. Mas a gente adora um E, BO. gente, é também o Tem hora que a gente chega, conhecimento. vai assim, ó, sangue nos olhos, Por a quê? boca escorrendo. Porque o conhecimento sustenta a decisão. Todo mundo fala, mas como que você tem coragem de bater a mão na mesa? Eu tenho, por quê? Porque eu sustento a minha tomada de decisão, gente. E como que a gente faz isso? Conhecimento. Link, conexões, sair daquele conhecimento raso, né, e intimista da amamentação e realmente entender quem é o bebê. Essa é a grande proposta nossa aqui. Ai, Natália, mas é caro, é isso, é aquilo. Não é, tá? É igual a gente passou aí para vocês. Com uma consulta por mês, vocês pagam o curso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão estar importando 10 anos de jornada profissional. Eu queria ter tido esse apoio antes. Hoje mesmo eu compartilhei nos stories. Eu recebi tanta pedrada. 99% das consultoras de amamentação, com exceção da Tayane aqui em Ribeirão, me odeiam. Porque bato de frente, eu brigo, eu saio arrancando sonda, eu saio arrancando seringa, eu saio... A Priscila tá rindo, né, Priscila? Você tá rindo porque você sabe dos BO. E aí, e assim, pediatra que dá patada, porque fala que a gente é maluca, porque fala que é isso. Porque, gente, eu já tive colega que dividiu sala comigo, quebrava meus materiais. Eu sei o tanto que é difícil crescer sem apoio, tá? É muito difícil crescer sem apoio. E é por isso que a gente quer formar essa comunidade do Código do Peso, para que a gente tenha força, para que a gente tenha estrutura, para que a gente tenha crescimento. Então vem com a gente, o link tá no chat. Essas ofertas só vão ficar disponíveis agora, tá? Não percam tempo. E, gente, a próxima turma já vai vir diferente, viu? Então, aproveitem, façam a aplicação de vocês, entrem nesse link, façam cadastro certinho. Nosso suporte vai estar aí, né, Evelyn? Nosso suporte está aqui respondendo todo mundo. E bora lá fazer parte da nossa comunidade. A gente está esperando vocês. Obrigada pela presença de vocês hoje. Gente, é com muita alegria, viu, que a gente vê esses anos todos dando frutos agora, né, Nath? Muito, muito É. feliz. Como a gente brincou, né, da outra aula, a gente não consegue mais escalar o PF, a gente está escalando o PJ agora. Então, eu quero que todas vocês cheguem lá, porque quando a gente olha para trás e vê a construção, isso é uma coisa que traz muito orgulho mesmo. Não, não é falsa modéstia. Eu quero que. E eu também não estou falando isso para. A gente quer pegar na mão de vocês e a gente quer trazer vocês para essa jornada. Eu quero muito que vocês conquistem essa liberdade, porque eu sei para uma mulher, para um homem, né, o que que é você ter a honra de chegar nesse
lugar, de ser uma referência Ô, gente, e e de posso falar ser uma coisa? um profissional realmente fora. Lógico, Pri. As duas pegam na mão Oi, mesmo, Pri. viu, gente? Não, vocês pegam na mão assim demais. O que Ah, eu tenho para agradecer vocês duas com o apoio que vocês estão me dando profissionalmente, assim, não tá escrito. Então não é papo de vendedora de marqueteira, não, tá, gente? Elas pegam na mão e ajudam mesmo. Até porque a gente não é boa de marketing, não. A gente é apaixonada. aqui para fazer venda, tá? Mas a gente tem treinado. Porque, gente, a gente precisa de profissionais bons de amamentação. A gente tá de saco cheio de. Porque, assim, a Nath e eu vivemos a vida inteira falando Gente, a gente na vê o internet. Agora a impacto que gente isso quer que traz vocês para as façam bem. famílias, sabe? Não é uma questão só A assim. gente não vai chegar em todo É mundo. aquilo. A gente não vai chegar em todo mundo. Então a gente quer que mais profissionais cheguem. Olha o quanto de transformação que a gente vai trazer na vida dessas pessoas, Isso, tá? gente, aqui foi uma aula que a Pri assistiu, né? Já assistiu de restrição de crescimento. É uma aula. Que está dentro do módulo de questões uterinas, uma única aula. Olha a riqueza de conhecimento, de aprofundação, de aprofundamento. Gente, é fazer tanto link que a cabeça praticamente explode. É. E ó, para as alunas de todas as turmas, essas aulas ficam, todos os workshops ficam liberados, né? Então, é isso. Tô esperando vocês. Quero dar as boas-vindas para vocês o quanto antes. Depois compartilhem com a gente no Insta o que que vocês acharam da aula. Tragam Marquem a esses, gente. marquem a gente. Ó, eu vou voltar para um slide aqui. Aqui, ó, pronto. Printa aí, marca, compartilha a tela, fala o que que achou e vem com a gente, tá? Olha, a gente rindo. A gente não tá muito cara de bem-sucedida nessa foto, gente. Olha isso! Eu vou falar pra vocês, viu? A gente melhorou até a forma de se vestir, né, amiga? Olha, Total, gente, gente. total. Gente, dúvidas? Obrigada, Obrigada, Pri. gente. Ó, as meninas aí do Instituto tem um corte especial aí para vocês. Falem com o pessoal do suporte, uma situação bombástica, né, Evelyn? Oportunidade única, tá? Não sei se eu vou fazer pro próximo. Até porque ainda não, né, gente? Eu não sabia disso, tá? Eu tô nem sabendo, eu fiquei sabendo dessa surpresa agora. Me pegaram aqui. Você tá Gente, vendo, né? É casamento, ó. É vocês viram, casamento. né? Você pega, a Vai dar o pessoa desconto para toma. minha outra empresa. Gente, um beijo, boa noite, viu? Que Deus abençoe vocês aí e vem com a gente. Beijo, beijo.